Queridos amigos e amados irmãos, vamos estudar um pouquinho acerca da palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Queridos amigos, primeiro nós vamos entender o que é a carne e o que é o espírito. A carne é a nossa natureza, sim, a maneira como nós nascemos. Nós já nascemos naturalmente no pecado. O espírito aqui é com letra maiúscula. E todas as vezes que aparecer na Escritura Sagrada a palavra Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Então há uma luta da carne contra o Espírito. E por que essa luta? Essa luta é em busca de um prêmio, de um lugar, de um espaço, porque o apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, certamente ele via muito ali, naquela época, naquele local onde ele escrevia, muitas lutas nos ginásios, em Roma acontecia muito isso, então ele faz essa figura de linguagem para a gente compreender. E aquele que luta, aquele que compete, eles têm em busca de um prêmio, de um lugar. E assim é o Espírito e também a carne. O Espírito Santo do Senhor, eu diria que tem como uma das funções, se assim posso dizer, de nos guiar por toda a verdade. Como a Escritura Sagrada nos diz, o Espírito Santo do Senhor tem a função de nos apresentar no grande dia do Senhor, santos, puros, irrepreensíveis, com as vestes brancas, com as vestes alvas, como a neve, para que possamos então reinar eternamente com Cristo. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele guerreia, ele luta contra a nossa carne. A carne também, ela luta contra o Espírito. E a nossa carne, ela é inclinada à corrupção. Ela é inclinada à maldade, é inclinada à imoralidade. Por quê? O mundo ele jaz no maligno. Nós nascemos sobre o poder do pecado. Só que quando nós nascemos no Espírito Santo de Deus, quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta do poder do pecado. Aqui ainda em Gálatas capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas só que embora nós estejamos libertos do poder do pecado, nós não estamos ainda livres da presença do pecado. Como assim? Sim, a Escritura Sagrada vai dizer que o pecado tão de perto nos rodeia. Isso lá no livro de Hebreus. O pecado ele nos rodeia muito de perto. Então por isso que a Escritura Sagrada nos diz para a gente andar no Espírito e não na carne, não satisfazer as obras da carne. Haverá um dia, é claro, que nós seremos livres da presença desse pecado. Por quê? Porque nós teremos o nosso corpo glorificado. Então não haverá mais essa luta entre carne e espírito. Toda essa luta cessará. Mas daqui até esse dia nós estamos em uma luta constante. O Espírito Santo do Senhor e quanto à carne, eles querem um prêmio, um lugar, um espaço. E esse lugar é o nosso coração. É onde estão todas as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos. Nós sabemos que no mundo onde nós vivemos hoje, é muito mais fácil alimentar a carne. É muito mais fácil semear na carne do que no espírito. E por quê? Porque todos os dias são criados, são fabricados e inventados novas formas de distrações, de entretenimento. As indústrias do cinema, da TV, do comércio, inventam aí todos os dias coisas que satisfazem a carne. A palavra de Deus
muitas das vezes não tem tanto espaço assim na mídia. Se nós observarmos, por exemplo, os canais de TV que falam acerca da palavra de Deus, os canais de TV que são inclinados aí às obras da carne e aí às concupiscências desta vida, nós vamos ver que há uma diferença muito grande. Aparentemente, olhando visivelmente, as obras da carne têm se alastrado por esse mundo. Isso porque a Escritura Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Então o Espírito Santo do Senhor está sempre nos apontando o caminho que nós devemos seguir. Por isso nós devemos andar no Espírito, semear no Espírito. Em Gálatas, ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz que aquele que semeia na carne, da carne colhe a corrupção. Ou seja, aquele que semeia na carne, que anda alimentando a carne, que anda cumprindo aí os desejos da carne, ele colherá unicamente a corrupção, ou seja, não colherá a vida eterna. Mas aquele que semeia no Espírito, ele colhe a vida, ele colhe a vida eterna com Deus. Por isso nós precisamos observar como nós estamos andando, qual nós estamos alimentando, essa luta, qual está prevalecendo na nossa vida, sabendo que essa luta é pelo nosso coração, é uma luta pelo aquilo que nós temos de precioso. A Bíblia diz que, o Senhor Jesus dizendo, ele diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, ou seja, o nosso coração é algo muito valioso. O inimigo das nossas almas quer a todo momento tentar-nos aprisionar novamente ao pecado, ao jugo da servidão. Por isso o Senhor Jesus, ele nos exorta a sermos sempre vigilantes e a orarmos a todo momento, porque é assim que nós vencemos as tentações do dia a dia, é assim que nós vencemos as tribulações, orando, vigiando e andando em constante meditação na palavra